Este podcast é uma realização do Programa de Pesquisa e Enriquecimento Curricular do CET Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora. Nós estamos aqui hoje com Jeanderson Campos Costa, diretor de inovação e gerente de gestão e planejamento orçamentário financeiro da FAPES, e também com Samantha Nepomuceno, que ela é chefe da assessoria de comunicação da FAPES. Prazer, satisfação imensa ter vocês aqui conosco. Priscila, eu que agradeço o convite de vocês. Para nós é sempre maravilhoso vir aqui ao podcast e poder contar um pouco mais sobre as ações do governo do estado, principalmente da FAPES, de fomento à ciência, tecnologia, inovação e extensão. É isso, Priscila, é uma satisfação da FAPES estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast, para difundir esse conhecimento da FAPES, o que a FAPES faz, para onde a FAPES vai, os seus editais. Então a gente consegue entregar para a sociedade também agora o papel, o que a FAPES executa com vocês através desse canal aqui de comunicação. E já aproveitando o gancho, né, que você já deu, fala pra gente um pouco sobre a FAPES, o que é a FAPES, para quem ainda não conhece, para quem ainda não teve a experiência de ter o conhecimento e de saber como funciona. Explica pra gente. É uma pergunta muito boa, né? Porque a FAPES é uma fundação pequena, em comparação com as outras FAPES nacionais. Ela vem se destacando no modelo nacional como uma FAPES, apesar de um estado pequeno, com um pequeno território, mas na sua divulgação, na sua produção científica, na sua produção acadêmica, vem sempre evoluindo, se destacando na comunidade científica nacional. Ou seja, a gente vem se destacando não só em pesquisa, na extensão, na inovação, através de alguns editais como Centelha, edital do PIC Júnior, edital Tecnova, que são editais que fomentam a inovação, que a FAPES acaba se destacando no quê? Na alavancagem de propostas recebidas, na contratação, no seu volume de recursos desembolsado ao longo do ano, do exercício de 2024 também. Então ela acaba se destacando por esses fatores. E ela, Samantha, ela vem crescendo. Cada dia que passa, ela vem se submetendo a novas demandas. E é importante ressaltar também, Priscila, que a FAPES, além disso tudo, né, que o Jeanderson comentou, ela é uma fundação de amparo à pesquisa do governo do estado do Espírito Santo. Então, a FAPES é um órgão público, né, ela está ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, que é a SECT, e como o Jeanderson bem falou, ela cumpre, né, um papel fundamental no fomento à pesquisa, à ciência, à tecnologia, à inovação, à extensão aqui do Espírito Santo. Nós somos a única agência de fomento capixaba, né? Então, as bolsas de formação científica, bolsas de mestrado, doutorado, financiamento de projetos de pesquisa aplicada que desenvolve produtos e serviços inovadores, tudo isso sai da FAPES, né? Sai da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Governo do Estado. E você falou bem, explicou bastante em relação ao fomento. Inclusive, já são mais de 20 anos de história, o que não de sucesso, né? Porque se está aí há mais de 20 anos no mercado, com certeza é um sucesso absoluto. O que você tem para dizer para a gente nesses anos em relação a desenvolvimento? Qual é o impacto hoje da FAPES no Espírito Santo? E Priscila, eu vou abrir uma colinha aqui que eu trouxe, porque a gente fez 20 anos ano passado, né? Recente ainda, foi em junho. E na época nós fizemos justamente isso, um folder que trazia todas essas informações detalhadas. Então é muito importante ressaltar que nesses 20 anos, mais de R$1 bilhão foram investidos pela FAPES, pelo governo do estado, para a gente fortalecer a ciência, tecnologia e inovação capixaba. Dentro desse recurso, a gente tem quase 2.000 projetos de inovação de empresas. Então a gente está falando de startups que
que foram criadas aqui no Espírito Santo. A gente tem quase 18 mil bolsistas que foram impactados com bolsas para iniciação científica, para mestrado, para doutorado, para pós-doutorado. A gente também tem mais de 13 mil projetos de pesquisa tecnológica e pesquisa de inovação que foram financiados. Então, assim, é um impacto realmente gigantesco, apesar do pouco tempo que a FAPES possui, como o Jean Anderson comentou, né, comparado às outras FAPES do Brasil, porque cada estado do Brasil possui uma fundação de amparo, né, como, por exemplo, Rio de Janeiro tem a FAPERJ, São Paulo tem a FAPESP, que tem 60 anos. Então, nós ainda somos novinhos, vamos botar assim, né? Somos jovens, né? Estamos caminhando. Porém, é um caminho de muito impacto já, que consolida mesmo o governo do Estado e a FAPES como uma agência forte, uma agência robusta de fomento à inovação. Nesses 20 anos também é interessante destacar a alavancagem dos programas de pós-graduação, a alavancagem das incubadoras. Até então, o próprio SET não tinha incubadora, hoje já tem, a gente só tinha a Tec Vitória. Vários programas foram criados, programa de pós-graduação, dentro da universidade, dentro do IFES, dentro da UVV, nesse caso. Então, assim, a FAPES vem se destacando e com esse R$1 bilhão investido, a gente começa a ver resultados sendo demonstrados dentro dos programas, alavancagem de nota, alavancagem de pontuação, nível CAPES. Então, assim, a gente vê o aumento de pesquisadores de produtividade, CNPq. Então, o investimento que a gente faz num determinado projeto, seja ele de iniciação científica júnior ou como um projeto de nível de excelência, ele vai ter algum produto de alavancagem para o Estado. Então, isso que vale também a demonstrar nesses 20 anos que a FAPES tem. E aí, contando essa história toda, né, desse trajeto de 20 anos até aqui, hoje a FAPES ela tem ali uma startup, uma empresa, um projeto que teve esse apoio junto ao governo e que hoje é um dos destaques capixabas, assim, podemos considerar como um destaque capixaba, por exemplo? É interessante porque são muitos, né, Samantha? Então fica bem difícil, tá, Priscila, destacar. Mas eu vou colocar uma que está em destaque por prêmios já recebido pela FINEP, a financiadora de estudos, de projetos, a agência nacional, pela própria FAPES, já ganhou editais junto à FAPES, não um só, mas vem se desenvolvendo através de camadas de projetos, de maturidade do projeto dela. Então, assim, a Lumine Robótica é um destaque como empresa, o carro autônomo, o avião, o caminhão. Então, assim, isso destaca a FAPES nesse projeto. Temos também projetos de pesquisa na área de cafés especiais, temos pesquisa na área de fotônica com a árvore solar que está implantada na casa do governador, então sendo destaque isso para geração de energia renovável pelo Estado. Então é um projeto desenvolvido por nós. E dentre outros, a gente tem edital de camada do PPSUS, que é focado em programas de pesquisa para atendimento ao SUS. Então a gente pode destacar alguns projetos nessa linha. E um destaque especial vai para a Lumine, vai para os projetos de café, projetos na área de pimenta, que é um grande know-how, com um valor agregado muito grande inicialmente. Então, assim, são projetos que a gente pode destacar. Uma curiosidade, Priscila, que eu acho que até as pessoas vão achar engraçado. Sabe aquele carro autônomo que atropelou Ana Maria Braga, que virou meme? Quem não lembra? Quem não lembra? Aquele projeto foi financiado pela FAPES. E aquilo não foi um erro, tá, gente? Do carro, não foi nenhum problema disso que aconteceu. Foi, enfim, uma questão técnica lá na hora. Mas o pesquisador responsável, né, pelo projeto do carro, ele é um beneficiário da FAPES, ele é capixaba, né, ele é da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, e o projeto teve financiamento do governo do Estado via FAPES. Então, um dos vários exemplos que a gente tem de projetos que foram financiados pelo governo, entre vários outros, né, tem empresas, enfim, vários. E são cases, né, de sucesso, porque quando eu digo quem não lembra, é porque na época foi uma inovação muito grande aqui para o Estado do Espírito Santo, né? E aproveitando já, tem uma empresa, tem um projeto, quero desenvolver ele. Hoje, como eu posso me beneficiar? Como a pessoa que está ouvindo, como nossos ouvintes pode se beneficiar desses investimentos da ciência e tecnologia?
Então, a FAPES atua principalmente através de chamamentos públicos, que são os editais. Então, se a pessoa que estiver escutando a gente, seja ela um pesquisador ligado a alguma academia, né, alguma instituição de ensino superior ou pesquisa, seja ela um empreendedor ou simplesmente uma pessoa física que tem uma grande ideia e não sabe como tirar do papel, ela vai lá no site da FAPES, que lá tem todas as informações, tem os nossos editais. A gente tem editais de inovação que vão desde essa fase da ideação, que a gente chama, que é, tem uma ideia, mas não sei por onde começar, até a fase de alavancar mesmo o produto dela, startar ela internacionalmente. E temos também vários editais para a área da pesquisa, assim como editais de bolsas também, como nossa bolsa, que oferece bolsas para graduação para as pessoas que fizeram ensino médio em escolas públicas. Está tudo no site da FAPES e nas redes sociais. Pode entrar em contato com a gente também, que a gente tira dúvida. Beleza. É interessante, novamente, que a Samantha vem colocando, que essa parte, a FAPES tem a cadeia evolutiva do projeto. Então, se a gente está falando de ideação no projeto do edital Centelha ou do Gênesis, que fazem essa parte, a gente depois tem o projeto de spin-off, que atende as startups e aquelas empresas que estão começando, ou se não, um cluster que está sendo desenvolvido numa micro-região. Então, a gente consegue ter a maturidade da empresa sendo evoluída com editais da FAPES já concedidos, conforme a Samantha já colocou, disponíveis no site. E bem como a FAPES vem propondo novas soluções também, para que essa empresa, ou essa ideia que iniciou lá no Centelha, ela continue, não se perca no vale. Então, isso é bem interessante. Bem como também na pesquisa. Aí a gente pode colocar a iniciação científica júnior, que alguns dos alunos do Vasco talvez participe desse projeto e vão caminhando depois para a bolsa de mestrado, para a bolsa de doutorado, para uma fixação de um pós-doc, depois como professor do próprio Vasco, para depois um desenvolvimento de um projeto de pesquisa, de primeiros projetos, e vai assim evoluindo. Então existe toda uma cadeia evolutiva que a FAPES tenta acompanhar esse pesquisador ou esse possível empresário ou essa ideia. É justamente isso que eu ia te perguntar agora em relação à empresa júnior, porque nós temos, o que mais ouvimos falar hoje no meio acadêmico é sobre a empresa júnior. E aí eu acho que a minha dúvida e a dúvida de quem está ouvindo agora, que está estudando, que está aí no ambiente tecnológico, que nem, por exemplo, o Vasco Coutinho, como que funciona a empresa júnior hoje e qual o seu papel, né, no processo acadêmico de um estudante? Como que funciona? É bem interessante porque o segundo edital nosso focado para a empresa júnior, a ideia da empresa júnior, apesar de ser uma organização, ela não tem fins lucrativos nesse caso, então ela propõe o envolvimento do aluno na prática, praticando uma entrega, tendo o convívio de estar numa empresa, desenvolvendo uma tarefa a ser agregado valor. Claro que na hora que a gente pensa em empresa júnior, será que ela vai cobrar um valor diferente de uma consultoria externa? Sim, ela vai cobrar sim, porque o valor agregado dela é um desenvolvimento, claro, totalmente técnico, porque vai ter um professor auxiliando essa equipe, mas ele vai acabar difundindo o conhecimento dele ali na prática. Pensa você lá na prática desenvolvendo uma atividade que você só poderia estar no teórico. Essa é a pegada da empresa júnior, na famosa EJ que a gente chama, né? É isso mesmo que o Jean Anderson comentou. A FAPES tem um edital, né, específico para empresas juniores. Ele está dentro do nosso segmento de extensão, e extensão é isso. Extensão é aproximar o conhecimento que é gerado na academia da sociedade. Como fazer isso? Colocando os alunos na prática. Então, tirando eles da sala de aula e colocando eles para atender o público com aquilo que eles aprenderam em sala de aula, como se fosse um estágio, vamos botar assim, né? Só que de uma maneira mais profissional, como uma empresa mesmo, por isso uma empresa júnior. E realmente é fundamental na carreira acadêmica de qualquer indivíduo, né? Porque ele vai, aprender mais, ele vai aprender na prática, ele vai aprender como trabalhar em equipe, como fazer um bom atendimento, ele vai aprender como lidar com as adversidades também do dia a dia da profissão, porque são coisas que a gente tem no dia a dia, né, no cotidiano. A gente não aprende isso em sala de aula. Esse que é o diferencial do edital de uma empresa júnior. E falando em empresa júnior, eu queria que vocês dissessem para a gente quais são as habilidades que os membros de uma empresa júnior, por exemplo, ele pode obter
e que faz diferença realmente no mercado de trabalho hoje em dia, além do conteúdo teórico ali da prática numa sala de aula? Então, a gente pode listar algumas, como, por exemplo, o trabalho em equipe. Afinal de contas, uma empresa, né, ela é composta por uma equipe que tem uma divisão de tarefas, divisão de setores, e você tem que saber como lidar, né, com seu colega de trabalho, no seu dia a dia ali. Lidar também com as adversidades que são encontradas no cotidiano da profissão, tanto de atendimento ao público, como de desenvolvimento de um projeto também, né, que podem ter imprevistos, né, podem acontecer. Que mais, Gê? Vamos lá. Essa capacidade que a empresa júnior pode adquirir de gestão de projetos, de acompanhamento de projetos em ambientes reais, para desenvolvimento dessa habilidade dele, como aluno, como profissional, né? A comunicação profissional, ter esse network dentro do convívio dele com o cliente, com o empresário ali local, que seja. Então ele consegue fazer isso com talvez stakeholders, assim, pensando na comunicação, na entrega dele. Trabalho em equipe, ele desenvolver o ambiente de liderança, ele poder se posicionar. Então, assim, eu acho que isso agrega para a pessoa, não só... Porque se ele ficar muito no teórico, ele acaba se perdendo. Então ele precisa dessa vivência dentro do ambiente dele. E a capacidade de resolução de problema. Eu acho que é o mais difícil a gente pensar que soltar aquele aluno recém-formado na empresa, se ele não tiver essa vivência dentro da empresa júnior, ele pode acabar se perdendo. Então isso facilita bastante ele depois, no futuro próspero dele lá na frente. Eu ia até te perguntar exatamente isso. Me formei, acabei o meu processo na empresa júnior. Estou indo em busca ali do meu primeiro emprego na área que eu me formei. Quando eu falo fiz parte da empresa júnior, você acredita que gera o que muda nesse candidato que está indo ali para o mercado de trabalho? Nesse caso, eu acho que essa experiência, conforme eu falei, adquirida em lidar com esses fatores externos, eu acho que facilita bastante para ele. Porque ele vai ter adquirido naquele momento as competências da empresa júnior, dele poder administrar o fato dele ter que entregar uma meta, entregar uma etapa do processo ou entregar um projeto de gestão que ele tenha desenvolvido. Então, assim, isso facilita para ele e facilita para ele também o caminho para ele galgar alguma coisa, ou galgar um emprego, galgar uma criação de uma empresa de consultoria, que seja. Então, assim, eu acho que ajuda bastante isso nos desafios dele, os desafios de mercado. Então, ele vai para o mercado já sabendo o que ele pode encontrar ali na frente, entendeu? E como vocês já falaram de bastante projetos assim que a FAPES já desenvolveu nesse processo, inclusive na empresa júnior, vocês podem passar para a gente alguns exemplos práticos de um projeto que foi desenvolvido na empresa júnior e que hoje está aí no mercado e que a gente olha e fala assim, nossa, dá aquele brilhinho no olho. É bem interessante isso, Priscila, que você está falando, porque na própria FAPES nós já fizemos contratações diretas de uma empresa júnior, vinculada à Universidade Federal do Espírito Santo, para ajudar a FAPES na época como uma consultoria de auxílio na avaliação da documentação dos candidatos do programa Nossa Bolsa. Samanta, eu não sei se você não estava lá, mas eu estava na FAPES nesse período. Então, eles prestaram um serviço como se fosse de consultoria contábil, que é simples. Hoje existem várias empresas de contabilidade, então a gente coloca um exemplo prático desse serviço já adotado, onde que eles atuaram lá na FAPES, numa consultoria de gestão documental, de avaliação de renda daqueles candidatos. Então, assim, um exemplo claro é o serviço contábeis, a consultoria em gestão empresarial, ou seja, criação de marketing colaborativo junto à empresa, porque muitas das vezes você pode formar uma empresa júnior de comunicação. Então, assim, pesquisa de mercado, estudos, arquitetura, pesquisa em loco de uma determinada granularidade para a gente poder alcançar ou mitigar algum problema da sociedade. Então, eles conseguem fazer isso. E bem como também desenvolvimento de solução tecnológica.
Hoje a gente, isso daí, muitas das vezes, o próprio aluno hoje que está saindo do SET ou da universidade já está com a proposta de emprego garantido, dependendo do desenvolvimento de tecnologia, de análise de sistema. Então, assim, isso é uma vertente que o Estado tem uma capacidade muito grande de desenvolvimento de soluções tecnológicas. Então, assim, a gente possivelmente vai se destacar nessa chamada pública, nessas EJs que vão criar empresas focadas em desenvolvimento tecnológico. Aproveitando que você falou justamente sobre a questão do impacto numa comunidade, na população, como uma empresa júnior ela pode, por exemplo, causar um impacto hoje dentro de uma comunidade? Esse impacto vem a partir do serviço que essa empresa júnior oferece, que normalmente tem um valor muito mais acessível, por ser, né, feito por estudantes, claro que todos sempre supervisionados, né, por um coordenador que é um professor capacitado, do que comparado a preços cobrados por empresas que já estão no mercado, que já estão consolidadas. O exemplo da arquitetura, né, que o Jean Anderson falou. Eu sei que existe na UFES uma empresa júnior focada em arquitetura e eles fazem esse serviço. Eles fazem um serviço de design de interiores, fazem mapeamento, projetos em 3D, enfim, tudo que uma grande empresa de arquitetura oferece, porém num preço muito mais acessível, muito mais fácil para a população poder contratar. E a gente falou de arquitetura, mas como o Jean Anderson comentou, a empresa júnior pode ser em qualquer área. Comunicação, tecnologias, engenharia, enfim, matemática, letras, tantas áreas assim que chega a ser quase que infinita, né? E eu acho que o maior diferencial é esse, o valor mais acessível, que aproxima mesmo a população de forma geral, né, que são futuros clientes, daqueles alunos que estão ali colocando em prática aquilo que aprenderam em sala de aula. É importante falar que a empresa júnior também ela consegue atuar no apoio a pequenos negócios. Aquela empresinha que está na comunidade, que está sendo criada, iniciada ali, a empresa júnior consegue atuar ali para o desenvolvimento, um fortalecimento daquela empresa. Então ela consegue agregar valor de mercado àquele produto lá desenvolvido na comunidade. Promoção de projetos sociais, nesse caso aqui eu acho que é educação na comunidade. Eu acho que a gente tem muito lá no estado presente, que a gente consegue ver a atuação da empresa júnior, de uma empresa júnior específica, criada, que seja, nessa comunidade, conforme vocês têm aqui alguns cursos de culinária. Pensa, a culinária atuando numa comunidade, lá numa ONG específica, então pode ser criado. E a geração de oportunidades. Geração de oportunidades é caminhar com esse aluno dentro da EJ para ele se tornar um estagiário ou um trainee dessa empresa, dessa entidade. Seria isso. Como que você pode avaliar para a gente assim, essa relação entre empresa júnior e empresários mesmo, né? Que estão, inclusive, os empresários microempreendedores, por exemplo, que são hoje uma grande demanda. Como que você avaliaria para a gente essa relação? Como que é a abordagem a essas microempresas, a essa empresa? Como que a empresa júnior se apresenta e chega ali para tentar uma parceria? Como que funciona? Essa parte que é o mais complicado, porque ela tem que ter um fator marketing, né? A Samantha vai me ajudar com isso, porque ela tem que difundir esse desenvolvimento dela de poder oferecer produto. Como que ela poderia fazer isso? Através do que a gente está fazendo aqui hoje, dentro das incubadoras. Ela se envolver no ecossistema de inovação, ou seja, facilitando nesse caso a EJ dentro de uma incubadora, seja ela do próprio SET ou da própria instituição dela, mas desenvolvendo, sabendo que aquelas empresas que estão incubadas, podendo contratar ela a custo muito baixo. Fazer conexão, alinhamento de ideia. Então, assim, se ela consegue fazer isso, ela vai ser próspera. Então, assim, eu acho que é um caminho dela, se envolver no ecossistema para conseguir galgar as empresas que estão sendo recém-criadas, para as startups que estão envolvidas na incubadora, nos coworks, nos hubs. Então, se você tiver esse envolvimento, essa incubadora estiver localizada dentro desse movimento do ecossistema, ele vai conseguir agregar valor à sua empresa júnior, sim. Tá? E qual conselho hoje que vocês dariam para um estudante que tem interesse em entrar na empresa júnior?
Procura o coordenador do seu curso, procura seus professores, mantenha sempre uma comunicação ativa dentro da academia que você estuda, seja aqui no CET Vasco Coutinho, seja em um outro CET, seja em uma universidade, mas eu acho que esse é o caminho mesmo. Procura os seus professores, o seu coordenador, demonstra esse interesse, porque com certeza a grande maioria das academias aqui do Espírito Santo possuem empresa júnior ou projeto para que tenha uma empresa júnior, e aí pode também participar do edital da FAPES, né? Priscila, eu acho que essa pergunta fecha e cria um encaminhamento da empresa júnior, pensando que ela tem que se engajar. O aluno tem que se engajar com o professor, aquilo que a Samantha falou agora. Se o aluno ele não pode ficar na cadeira dele confortável. Ele tem que propor para o professor, porque o professor muitas das vezes conhece o que ele tem de ideia. Então, se ele se engajar com um professor dentro da sua instituição, junto com um grupo de alunos e formar essa empresa júnior e depois se federar numa federação das empresas júnior, ele pode alcançar. Porque aí a gente fala de outra coisa, oportunidade de aprendizado, Samantha. Porque eu acho que ela vai ter um desenvolvimento de aprendizado gigantesco, seja pessoal ou da própria empresa júnior, porque ela vai começar a virar mercado. Virar mercado, ou seja, se difundir nos próximos editais, nos próximos alunos que vão entrando, vão colaborando para o crescimento da EJ. Tá? E uma experiência que vai ser única. Então, assim, vai ser diferenciada para ele. Porque ele não vai ficar na teoria, pensa que você está na prática. Então, isso vai auxiliar ele totalmente no mercado, ou seja, criando esses parâmetros para ele. E para finalizar, vamos deixar aí o contato da FAPES, quem tem interesse, redes sociais, e-mail, WhatsApp, como que faz para entrar em contato com vocês? A FAPES está nas redes sociais, então a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube, basta procurar. O Instagram é @fapes.es, segue a gente lá, a gente tem conteúdos diários sobre todas as novidades da Fundação, todos os editais que a gente oferece. A gente também abre canal para dúvidas por meio das redes sociais, então se quiser mandar uma pergunta para a gente, uma sugestão, uma dúvida, fica à vontade. O nosso site é o www.fapes.es.gov.br. Lá você encontra também todos os editais que estão abertos, além de um canal também específico para tirar dúvidas. E também tem o telefone da Fundação, né, que é o 3636-1850, de segunda a sexta, horário comercial. Pode ligar também, que a gente está lá disponível para atender todo mundo. Muito obrigada, Samantha, G. Anderson. Foi uma satisfação imensa ter vocês aqui no podcast de hoje. E é isso, gente. Priscila, eu que agradeço esse convite de vocês. É sempre maravilhoso estar aqui, participar desse bate-papo. É sempre muito enriquecedor e muito bom para a FAPES para poder divulgar as nossas ações. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Priscila, a FAPES só tem a agradecer esse convite do CET, mais uma vez, em poder colaborar e difundir o que a FAPES faz. Porque muitas das vezes a gente fica muito interno, né? A gente fica muito fechado, e esse papel que vocês estão colocando aqui para a gente, você acaba apresentando a FAPES para os estudantes daqui que não conhecem, para os estudantes da universidade que não conhecem, e para estudantes de fora da rede pública também. E a FAPES, o Governo do Estado, a Secretaria, só tem a agradecer esse papel de vocês em difundir esse conhecimento que a FAPES faz. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um Podcast Insight, Negócios e Oportunidades. Este episódio foi produzido pelos alunos do CET Vasco Coutinho. Na direção, professor Gustavo Belo e Nelson Cardoso. Alunos Élica Pinheiro, Caio França e Priscila Alvim.